milionário fica chocado ao voltar após um ano e descobrir que camareira teve seu filho. Rafael sempre foi o cara que tinha tudo. Uma mansão de frente para o mar, carros de luxo e um portfólio que impressionava até os mais exigentes investidores. Mas ao voltar de uma viagem de negócios pela Europa, depois de um ano em busca de novos horizontes, ele mal sabia que a vida que conhecia ia mudar para sempre. Assim que colocou os pés em casa, a primeira coisa que notou foi o silêncio pesado, como se a mansão tivesse guardado um segredo obscuro durante sua ausência. E então veio a revelação. Júlia, sua camareira, havia dado à luz um menino, o filho dele. O coração de Rafael disparou. Uma explosão de emoções tomou conta dele. Passado e presente colidiram em um instante. Júlia sempre foi discreta, cuidando da casa como se fosse um templo. Mas ninguém imaginava que, em uma noite de paixão desenfreada, os dois se perderam em um momento imprudente. O nó na garganta de Rafael crescia ao lembrar daquela noite nebulosa. Uma combinação de bebida, risadas e o desejo que ele havia tentado ignorar durante anos. Júlia agora estava ali, carregando a outra metade de sua vida, um filho que ele não sabia que existia. Enquanto isso, a jovem mulher enfrentava seus próprios demônios. O verdadeiro pai da criança não era Rafael, mas um amor antigo que ela preferia esquecer. Ao vê-lo de volta, os sentimentos inundaram seu coração. A paixão, a culpa e o medo do que o futuro reservava. A relação entre eles rapidamente se transformou em um campo de batalha emocional. Rafael se via dividido entre a vontade de negar a paternidade e a necessidade de enfrentar a nova realidade. Ele estava acostumado a controlar tudo ao seu redor, mas a simples ideia de ser pai e de dar aconchego a um ser tão pequeno e vulnerável fazia seu mundo de domingo ser um verdadeiro caos. As paredes opulentas que antes simbolizavam seu sucesso agora se tornaram uma prisão de expectativas e julgamentos. Além disso, algo ameaçador surgia das sombras. O ex-namorado de Júlia, um homem que ela acreditava ter deixado no passado. Ele reapareceu, alimentando dúvidas e inseguranças na mente de Rafael. O rival não só desejava reconquistar Júlia, mas também reivindicar o seu lugar na vida da criança. A batalha se tornava mais feroz a cada dia que passava. E o que dizer do futuro dessa criança? Júlia começou a elaborar um plano, algo que a consumia por dentro. O que se revelou foi um choque ainda maior para Rafael. Um desejo de partir para longe, de criar uma nova vida longe das amarras de São Paulo. E agora, enquanto Rafael tentava decidir entre seu status e o amor, a urgência de ser um pai verdadeiro o pressionava a confrontar não só sua relação com Júlia, mas também a própria imagem que tinha de si mesmo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo,
para garantir que você ainda tá inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael estava em um mar de incertezas. O eco da revelação ainda ressoava em sua mente. A cada instante que passava, o peso da nova realidade parecia crescer, sufocando-o. Júlia, por outro lado, exibia um semblante resoluto, mas por dentro sua alma estava repleta de tormento. O que eles deveriam fazer agora? A vida estava prestes a mudar drasticamente, e nenhum deles estava preparado para isso. Num momento de impulso, Rafael decidiu que precisava conversar com Júlia. Ele encontrou na área da piscina, o sol começando a se pôr, tingindo o céu de vermelho. Precisamos falar sobre o que aconteceu. Ele começou, sentindo o nó na garganta. Antes que ela pudesse responder, o telefone de Rafael tocou, o som interrompendo a tensão que pairava. Era seu advogado, Carlos. Um tom urgente na voz chamou sua atenção. Rafael, precisamos discutir algo referente à sua empresa. É sério. A expressão de Rafael se transformou. Ele acenou com a cabeça, tentando mostrar que estava ouvindo. Mas a sua mente ainda estava em conflito sobre a paternidade e as implicações desse novo laço. O que houve? Perguntou, decidido a não deixar. Nada em aberto. É sobre o investidor que você estava procurando na Europa. Ele não é quem pensa que é. Na verdade, é um golpista e... Carlos hesitou. Rafael podia sentir sua ansiedade crescendo. Ele sabe de você e da sua vida. E hoje à noite ele está chegando ao Brasil. O que isso tem a ver comigo? Não temos nada a discutir. E depois vou ter que lidar com outras coisas. Rafael disparou sem paciência. Mas Carlos continuou. Ele descobriu sobre seu filho, Rafael. Ele acha que pode usar isso contra você. É pior do que imaginamos. Ele já está aqui. Rafael sentiu um calafrio subir pela espinha. Como poderia essa situação se tornar ainda mais caótica? Ele deixou o telefone cair, a mente turbilhonando. Um golpe contra sua imagem, que ele sempre mantivera intacta, estava a caminho. E Júlia, com o filho em suas mãos, era parte daquela tempestade que ele mal compreendia. Ele estava frente a frente com a possibilidade não só de perder seu legado, mas também de ver a vida que construíra ruir como um castelo de cartas. Júlia, percebendo a mudança na expressão de Rafael, se aproximou lentamente. — O que aconteceu? Você parece pálido. Ela questionou, mas Rafael estava distante, com os pensamentos em outro lugar. Preciso proteger você e nosso filho, disse ele. A urgência em suas palavras criava uma bruma entre eles. Isso é sério, Júlia. Não apenas nós dois, mas o que vai acontecer com ele se tudo isso vier à tona. Mas o silêncio ensurdecedor da noite foi interrompido por um barulho. Estrondoso, um vidro quebrando. Ambos se viraram e, através da janela, avistaram uma figura sombria na calçada, observando-os. Era o ex-namorado de Júlia. Mas, ao invés de se sentir aliviado por um conhecido,
Rafael sentiu um aperto no peito. Aquele homem era precisamente a razão pela qual Júlia estava tão hesitante em aceitar o que estava por vir. Júlia, ele gritou, ele está aqui. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a figura desapareceu na escuridão. Rafael sabia que a noite ainda guardava muitos segredos. A tensão no ar era palpável. O que mais você não me contou? Ele exigiu saber. Os olhos fixos em Júlia. A expressão dela se transformou, cheia de medo. Tem mais, Rafael. Muito mais do que você imagina, ela murmurou. E nesse instante, tudo começou a desmoronar. Ela tinha algo muito mais importante a revelar. Algo que poderia mudar completamente a vida deles. E enquanto o silêncio preenchia o espaço entre eles, Rafael não tinha ideia do que estava prestes a ocorrer. Mas seu coração já pressentia que a verdade dele e Júlia seria mais chocante do que qualquer mentira que o ex-namorado pudesse ter vindo trazer. O silêncio se tornou ensurdecedor, enquanto Rafael encarava Júlia, o olhar dela carregado de medo e incerteza. O que mais você não me contou? Ele exigiu, sentindo o aperto na garganta aumentar. A expressão dela se transformou, passando de surpresa para uma tensão palpável. O sol estava quase se pondo, tingindo o céu de um vermelho profundo que refletia a intensidade do momento. Tem mais, Rafael. Muito mais do que você imagina, ela murmurou, a voz trêmula. As palavras pareciam pesar como uma âncora no coração dele. Justo quando Rafael estava prestes a exigir mais informações, um grito ecoou do lado de fora. Um barulho estrondoso atravessou a tranquilidade da noite. Ambos se viraram, alarmados. Foi ele, gritou Rafael, apontando para a sombra que uma vez mais se erguia na calçada. Uma silhueta bem conhecida. Mas essa vez não era só o ex-namorado de Júlia quem estava à espreita. Ao olhar mais de perto, ele percebeu que havia mais figuras na escuridão. Nos lábios. Ah, Rafael, o que você fez foi muito arriscado. Quem são eles? Júlia perguntou, tremendo. Rafael estava paralisado, a adrenalina correndo nas veias. Homens da minha velha vida, Júlia. Do meu passado que você não conhece. Rafael respondeu, forçando as palavras a sair. Ele nunca imaginou que aqueles fantasmas, ressurretíveis, se tornariam parte da sua nova realidade. O ex-namorado de Júlia riu, ecoando pelas paredes da mansão. Você deveria saber que, no jogo em que está se metendo, tudo se conecta, inclusive seu legado. Você não pode simplesmente ignorar as consequências. A porta da mansão foi arrombada e os homens entraram com violência. Rafael disparou em direção a Júlia, agarrando seu braço. Fique atrás de mim, ele ordenou, protegendo-a. Mas era tarde demais. O ex-namorado de Júlia, agora mais próximo, revelou-se com uma expressão cínica. Você não sabe mesmo o que está lhe dando, Rafael. Essa criança não é só um filho, não se engane. A conexão dela vai muito além do que imagina. Rafael respirou fundo, sentindo o mundo girar. O que você quer dizer com isso? A inocência começava a desvanecer da atmosfera, substituída pela sombra de uma nova verdade. O ex-namorado sorriu, olhando para Júlia com desprezo. Ah, Júlia, você nunca me contou que Rafael não é o único que tem um passado sombrio, não é mesmo? Rafael franziu a testa. Do que você está falando? A angústia tomava conta. Cada palavra daquele homem
era um golpe em seu mundo já abalado. Júlia, o que está acontecendo? Ele implorou. Júlia estava pálida, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael, eu não queria que você soubesse assim. Não agora. O ex-namorado interrompeu. Ela tem um segredo que pode acabar com você. Sua vida, seus negócios, tudo isso. O jeito que o homem se dirigia a eles parecia ter certeza absoluta. Júlia e você, o pequeno, não é o que parece. Você vai perder tudo. Uma onda de pânico percorreu o corpo de Rafael. Não, isso não pode estar acontecendo. Nesse instante, a criança que estava no quarto começou a chorar. O som inocente contrastava com a tensão crescente. Rafael sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O ex-namorado deu um passo à frente, olhos brilhando de satisfação. Precisamos falar sobre quem realmente são os pais da criança, Rafael. Você está pronto para ouvir a verdade? Júlia sussurrou, quase inaudível. Rafael, eu sou mais do que só sua camareira. Essa criança é... O ar ficou pesado, e o olhar desesperado de Júlia foi o último golpe. A última peça de um quebra-cabeça que ele nunca imaginou. E naquele momento, Rafael percebeu que tudo o que ele achava saber estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. O silêncio se tornou ensurdecedor, enquanto Rafael encarava Júlia, o olhar dela carregado de medo e incerteza. O que mais você não me contou? Ele exigiu, sentindo o aperto na garganta aumentar. A expressão dela se transformou, passando de surpresa para uma tensão palpável. O sol estava quase se pondo, tingindo o céu de um vermelho profundo que refletia a intensidade do momento. Tem mais, Rafael, muito mais do que você. Imagina, ela murmurou, a voz trêmula. As palavras pareciam pesar como uma âncora no coração dele. Justo quando Rafael estava prestes a exigir mais informações, um grito ecoou do lado de fora. Um barulho estrondoso atravessou a tranquilidade da noite. Ambos se viraram, alarmados. Foi ele, gritou Rafael, apontando para a sombra, que uma vez mais se erguia na calçada. Uma silhueta bem conhecida. Mas dessa vez, não era só o ex-namorado de Júlia quem estava à espreita. Ao olhar mais de perto, ele percebeu que havia mais figuras na escuridão. O estômago de Rafael se revirou. Eram homens, todos parecendo ameaçadores, com olhares afiados como facas. Eles estavam claramente ali para algo mais do que um simples confronto. O ex-namorado veio à frente, um sorriso malicioso nos lábios. Ah, Rafael, o que você fez foi muito arriscado. Quem são eles? Júlia perguntou, tremendo. Rafael estava paralisado, a adrenalina correndo nas veias. Homens da minha velha vida, Júlia, do meu passado que você não conhece. Rafael respondeu, forçando as palavras a sair. Ele nunca imaginou que aqueles fantasmas ressurretos se tornariam parte da sua nova realidade. O ex-namorado de Júlia riu, ecoando pelas paredes da mansão. Você deveria saber que no jogo em que está se metendo, tudo se conecta, inclusive seu legado. Você não pode simplesmente ignorar as consequências. A porta da mansão foi arrombada e os homens entraram com violência.
Rafael disparou em direção a Júlia, agarrando seu braço. Fique atrás de mim, ele ordenou, protegendo-a. Mas era tarde demais. O ex-namorado de Júlia, agora mais próximo, revelou-se com uma expressão cínica. Você não sabe mesmo o que está lhe dando, Rafael. Essa criança não é só um filho, não se engane. A conexão dela vai muito além do que pensar. Rafael respirou fundo, sentindo o mundo girar. O que você quer dizer com isso? A inocência começava a desvanecer da atmosfera, substituída pela sombra de uma nova verdade. O ex-namorado sorriu, olhando para Júlia com desprezo. Ah, Júlia, você nunca me contou que Rafael não é o único que tem um passado sombrio, não é mesmo? Rafael franziu a testa. Do que você está falando? A angústia tomava conta. Cada palavra daquele homem era um golpe em seu mundo já abalado. Júlia, o que está acontecendo? Ele implorou. Júlia estava pálida, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael, eu não queria que você soubesse assim. Não agora. O ex-namorado interrompeu. Ela tem um segredo que pode acabar com você. Sua vida, seus negócios, tudo isso. O jeito que o homem se dirigia a eles parecia ter certeza absoluta. Júlia e você, o pequeno, não é o que parece. Você vai perder tudo. Uma onda de pânico percorreu o corpo de Rafael. Não, isso não pode estar acontecendo. Nesse instante, a criança, que estava no quarto, começou a chorar. O som inocente contrastava com a tensão crescente. Rafael sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O ex-namorado deu um passo à frente, olhos brilhando de satisfação. Precisamos falar sobre quem realmente são os pais da criança, Rafael. Você está pronto para ouvir a verdade? Júlia sussurrou, quase inaudível. Rafael, eu estou pronto para ouvir a verdade. Júlia sussurrou, quase inaudível. Rafael sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O ex-namorado deu um passo à frente, olhos brilhando de satisfação. Precisamos falar sobre quem realmente são os pais da criança. Eu sou mais do que só sua camareira. Essa criança é. O ar ficou pesado, e o olhar desesperado de Júlia foi o último golpe, a última peça de um quebra-cabeça que ele nunca imaginou. E naquele momento, algo inesperado aconteceu. Um homem, invisível até então, emergiu das sombras. Ele era familiar, um amigo de Rafael, alguém que tinha estado ao seu lado nas negociações da empresa. Mas a expressão no rosto dele estava longe de ser a amizade. Rafael, sinto muito, ele disse, a voz grave. Estou aqui para te proteger, mas você precisa saber a verdade. Essa criança, ela é o único legado que você não pode perder. Rafael ficou paralisado, o coração batendo mais rápido. Como você sabe disso? Ele perguntou, confuso. Que legado? O que está acontecendo? O homem olhou para Júlia, então para Rafael. Ela não é apenas sua camareira. E essa criança também não é apenas o seu filho. O verdadeiro potencial dela é algo que muitos estão dispostos a matar para obter. Rafael sentiu um frio na espinha, cada peça do quebra-cabeça girando em sua mente. Ele olhou para Júlia.
O rosto dela irrompeu em choque. E então ela murmurou ofegante: "Não, como você pôde fazer isso?" E assim, enquanto a verdade começava a emergir, Rafael percebeu que o que ele achava ser uma simples história de amor e responsabilidade estava se transformando em uma trama de poder, segredos e ameaças que poderiam mudar tudo o que ele conhecia. Mas o que mais estava escondido nas sombras? O que mais Júlia não havia contado? O silêncio se tornou ensurdecedor enquanto Rafael encarava Júlia, o olhar dela carregado de medo e incerteza. "O que mais você não me contou?" ele exigiu, sentindo o aperto na garganta aumentar. A expressão dela se transformou, passando de surpresa para uma tensão palpável. O sol estava quase se pondo, tingindo o céu de um vermelho profundo, que refletia a intensidade do momento. "Tem mais, Rafael. Muito mais do que você imagina", ela murmurou, a voz trêmula, justo quando Rafael estava prestes a exigir mais informações. Um grito ecoou do lado de fora. Um barulho estrondoso atravessou a tranquilidade da noite. Ambos se viraram, alarmados. "Foi ele!" gritou Rafael, apontando para a sombra que uma vez mais se erguia na calçada. Uma silhueta bem conhecida. Era seu ex-namorado, um dos homens da sua velha vida, cercado por outros homens igualmente ameaçadores. Homens da minha velha vida, Júlia. Do meu passado que você não conhece. Rafael respondeu, forçando as palavras a sair. Ele nunca imaginou que aqueles fantasmas ressurretos se tornariam parte da sua nova realidade. O ex-namorado de Júlia riu, ecoando pelas paredes da mansão. Você deveria saber que no jogo em que está se metendo, tudo se conecta, inclusive seu legado. Você não pode simplesmente ignorar as consequências. A porta da mansão foi arrombada e os homens entraram com violência. Rafael disparou em direção a Júlia, agarrando seu braço. "Fique atrás de mim", ele ordenou, protegendo-a. Mas era tarde demais. O ex-namorado de Júlia, agora mais próximo, revelou-se com uma expressão cínica. "Você não sabe mesmo o que está lhe dando, Rafael. Essa criança não é só um filho, não se engane. A conexão dela vai muito além do que imagina." Rafael respirou fundo, sentindo o mundo girar. "O que você quer dizer com isso?" A inocência começava a desvanecer da atmosfera, substituída pela sombra de uma nova verdade. O ex-namorado sorriu, olhando para Júlia com desprezo. "Ah, Júlia, você nunca me contou que Rafael não é o único que tem um passado sombrio, não é mesmo?" Rafael franziu a testa, a angústia começando a tomar conta. "Do que você está falando?" Cada palavra daquele homem era um golpe, um soco no estômago. "Júlia, o que está acontecendo?" ele implorou. Júlia estava pálida, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Rafael, eu não queria que você soubesse assim. Não agora." O ex-namorado interrompeu. "Ela tem um segredo que pode acabar com você. Sua vida, seus negócios, tudo isso." Os olhos dele brilhavam de satisfação. Uma onda de pânico percorreu o corpo de Rafael. Não, isso não pode estar acontecendo. Nesse instante, o choro da criança, que estava no quarto, começou a ecoar. Um som inocente que contrastava com a tensão crescente. Rafael sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés.
O ex-namorado deu um passo à frente, olhos brilhando de satisfação. Precisamos falar sobre quem realmente são os pais da criança, Rafael. Você está pronto para ouvir a verdade? Júlia, com uma expressão de desespero, sussurrou. Rafael, eu me essa mais do que só sua camareira. Essa criança ela tem uma ligação com você que vai além do que você imagina. O ar ficou pesado e o olhar aterrorizado dela foi o último golpe. Rafael estava sem chão, mas antes que ele pudesse processar aquilo, algo inesperado aconteceu. Um tiro ressoou, cortando o ar. O vidro da janela estilhaçou. Rafael caiu no chão, protegendo Júlia com seu corpo. O ex-namorado reagiu com um passo para trás, surpreso. Os homens ao redor começaram a se mover, em alvoroço. Vamos, temos que sair, gritou um deles. Rafael olhou para Júlia, petrificado. Foi ele está aqui, Júlia gritou, a voz de desespero ecoando. Rafael piscou, ainda atordoado. Quem? O que está acontecendo? Antes que a resposta chegasse, o homem que emergira das sombras falou novamente. A criança não é o que todos pensam, e você está em maior perigo do que imagina. Ele olhou para o ex-namorado de Júlia, os olhos cheios de determinação. Rafael se levantou, sentindo adrenalina, e foi em direção à porta. Eu preciso saber a verdade. Mas o que ninguém esperava aconteceu. O homem desconhecido puxou um chaveiro do bolso. Não é só sobre a criança, Rafael. É você. A conexão dessa criança com seu passado é muito mais profunda. Você e ela, vocês têm laços que não podem ser quebrados. O chão pareceu desmoronar mais uma vez para Rafael. Havia uma verdade obscura escondida em sua história. Ele olhou para Júlia, que estava tão assustada quanto ele. O que você sabe que eu não sei? E naquele instante, o universo de Rafael desmoronou em pedaços. Ele percebeu que tudo que achava ter construído poderia estar prestes a desmoronar. O ex-namorado lançou um olhar desafiador. Prepare-se para o que vem, porque a verdade vai doer. E quando sabermos de tudo, Rafael, talvez você se arrependa do que fez. As últimas palavras ecoaram, cheias de ameaças e promessas. Rafael sentiu um nó na garganta. O que mais ele descobriria? O que mais estava escondido nas sombras? E o que isso significava para o futuro deles? Cada segundo passava, e a única certeza que lhe restava era que nada seria como antes. O silêncio se tornou ensurdecedor, enquanto Rafael encarava Júlia, o olhar dela carregado de medo e incerteza. O que mais você não me contou? Ele exigiu, sentindo o aperto na garganta aumentar. A expressão dela se transformou, passando de surpresa para uma tensão palpável. O sol estava quase se pondo, tingindo o céu de um vermelho profundo que refletia a intensidade do momento. Tem mais, Rafael, muito mais do que você imagina, ela murmurou, a voz trêmula. Justo quando Rafael estava prestes a exigir mais informações, um grito ecoou do lado de fora. Um barulho estrondoso atravessou a tranquilidade da noite. Ambos se viraram, alarmados. Foi ele, gritou Rafael, apontando para a sombra que uma vez mais se erguia na calçada. Uma silhueta bem conhecida. Era seu ex-namorado, um dos homens da sua velha vida, cercado por outros homens igualmente ameaçadores. Homens da minha velha vida, Júlia.
Do meu passado que você não conhece, Rafael respondeu, forçando as palavras a sair. Ele nunca imaginou que aqueles fantasmas ressurretos se tornariam parte da sua nova realidade. O ex-namorado de Júlia riu, ecoando pelas paredes da mansão. Você deveria saber que, no jogo em que está se metendo, tudo se conecta, inclusive seu legado. Você não pode simplesmente ignorar as consequências. A porta da mansão foi arrombada e os homens entraram com violência. Rafael disparou em direção a Júlia, agarrando seu braço. Fique atrás de mim, ele ordenou, protegendo-a. Mas era tarde demais. O ex-namorado de Júlia, agora mais próximo, revelou-se com uma expressão cínica. Você não sabe mesmo o que está lhe dando, Rafael. Essa criança não é só um filho. Não se engane. A conexão dela vai muito além do que imagina. Rafael respirou fundo, sentindo o mundo girar. O que você quer dizer com isso? A inocência começava a desvanecer da atmosfera, substituída pela sombra de uma nova verdade. O ex-namorado sorriu. Ah, Júlia, você nunca me contou que Rafael não é o único que tem um passado sombrio. Não é mesmo? Rafael franziu a testa, a angústia começando a tomar conta. Do que você está falando? Cada palavra daquele homem era um golpe, um soco no estômago. Júlia, o que está acontecendo? Ele implorou. Júlia estava pálida, lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael, eu não queria que você soubesse assim. Não agora. O ex-namorado interrompeu. Ela tem um segredo que pode acabar com você. Sua vida, seus negócios, tudo isso. Os olhos dele brilhavam de satisfação. Uma onda de pânico percorreu o corpo de Rafael. Não, isso não pode estar acontecendo. Nesse instante, o choro da criança, que estava no quarto, começou a ecoar, um som inocente que contrastava com a tensão. Crescente. Rafael sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O ex-namorado deu um passo à frente, olhos brilhando de satisfação. Precisamos falar sobre quem realmente são os pais da criança, Rafael. Você está pronto para ouvir a verdade? Júlia, com uma expressão de desespero, sussurrou. Rafael, eu sou mais do que só sua camareira. Essa criança ela tem uma ligação com você que vai além do que você imagina. O ar ficou pesado e o olhar aterrorizado dela foi o último golpe. Rafael estava sem chão, mas antes que ele pudesse processar aquilo, algo inesperado aconteceu. Um tiro ressoou, cortando o ar. O vidro da janela estilhaçou. Rafael caiu no chão, protegendo Júlia com seu corpo. O ex-namorado reagiu com um passo para trás, surpreso. Homens ao redor começaram a se mover, em alvoroço. Vamos, temos que sair, gritou um deles. Rafael olhou para Júlia, petrificado. Foi ele! Ele está aqui! Júlia gritou, a voz de desespero ecoando. Rafael piscou, ainda atordoado. Quem? O que é que está acontecendo? Antes que a resposta chegasse, o homem que emergira das sombras falou novamente. A criança não é o que todos pensam. E você está em maior perigo do que imagina. Ele olhou para o ex-namorado de Júlia. Os olhos cheios de determinação. Rafael se levantou, sentindo adrenalina, e foi em direção à porta. Eu preciso saber a verdade,
Mas o que ninguém esperava aconteceu. É muito mais profunda. Você e ela, vocês têm laços que não podem ser quebrados. O chão pareceu desmoronar mais uma vez para Rafael. Havia uma verdade obscura escondida em sua história. Ele olhou para Júlia, que estava tão assustada quanto ele. O que você sabe que eu não sei? E naquele instante, o universo de Rafael desmoronou em pedaços. Ele percebeu que tudo o que achava ter construído poderia estar prestes a desmoronar. O ex-namorado lançou um olhar desafiador. Prepare-se para o que vem, porque a verdade vai doer. E quando sabermos de tudo, Rafael, talvez você se arrependa do que fez. As últimas palavras ecoaram, cheias de ameaças e promessas. Rafael sentiu um nó na garganta. O que mais ele descobriria? O que mais estava escondido nas sombras? E o que isso significava para o futuro deles? Cada segundo passava, e a única certeza que lhe restava era que nada seria como antes. O silêncio se tornou ensurdecedor, enquanto Rafael encarava Júlia, o olhar dela carregado de medo e incerteza. O que mais você não me contou? Ele exigiu, sentindo o aperto na garganta aumentar. A expressão dela se transformou, passando de surpresa para uma tensão palpável. O sol estava quase se pondo, tingindo o céu de um vermelho profundo, que refletia a intensidade do momento. Tem mais, Rafael. Muito mais do que você imagina, ela murmurou, a voz trêmula. Justo quando Rafael estava prestes a exigir mais informações, um grito ecoou do lado de fora. Um barulho estrondoso atravessou a tranquilidade da noite. Ambos se viraram, alarmados. Foi ele, gritou Rafael, apontando para a sombra que mais uma vez se erguia na calçada. Uma silhueta bem conhecida. Era seu ex-namorado, um dos homens da sua velha vida, cercado por outros homens igualmente ameaçadores. Homens da minha velha vida, Júlia. Do meu passado que você não conhece. Rafael respondeu, forçando as palavras a sair. Ele nunca imaginou que aqueles fantasmas ressurretos se tornariam parte da sua nova realidade. O ex-namorado de Júlia riu, ecoando pelas paredes da mansão. Você deveria saber que, no jogo em que está se metendo, tudo se conecta, inclusive seu legado. Você não pode simplesmente ignorar as consequências. A porta da mansão foi arrombada e os homens entraram com violência. Rafael disparou em direção a Júlia, agarrando seu braço. Fique atrás de mim, ele ordenou, protegendo-a. Mas era tarde demais. O ex-namorado de Júlia, agora mais próximo, revelou-se com uma expressão cínica. Você não sabe mesmo a que está lidando, Rafael. Essa criança não é só um fio, não se engane. A conexão dela vai muito além do que imagina. Rafael respirou fundo, sentindo o mundo girar. O que você quer dizer com isso? A inocência começava a desvanecer da atmosfera, substituída pela sombra de uma nova verdade. O ex-namorado sorriu, olhando para Júlia com desprezo. Ah, Júlia,
Você nunca me contou que Rafael não é o único que tem um passado sombrio, não é mesmo? Rafael franziu a testa, a angústia começando a tomar conta. Do que você está falando? Cada palavra daquele homem era um golpe, um soco no estômago. Júlia, o que está acontecendo? Ele implorou. Júlia estava pálida, lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael, eu não queria que você soubesse assim. Não agora. O ex-namorado interrompeu. Ela tem um segredo que pode acabar com você. Sua vida, seus negócios, tudo isso. Os olhos dele brilhavam de satisfação. Uma onda de pânico percorreu o corpo de Rafael. Não, isso não pode estar acontecendo. Nesse instante, o choro da criança que estava no quarto começou a ecoar. Um som inocente que contrastava com a tensão crescente. Rafael sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O ex-namorado deu um passo à frente, olhos brilhando de satisfação. Precisamos falar sobre quem realmente são os pais da criança, Rafael. Você está pronto para ouvir a verdade? Júlia, com uma expressão de desespero, sussurrou. Rafael, eu sou mais do que só sua camareira. Essa criança ela tem uma ligação com você que vai além do que você imagina. O ar ficou pesado, e o olhar aterrorizado dela foi o último golpe. Rafael estava sem chão. Mas antes que ele pudesse processar aquilo, algo inesperado aconteceu. Um tiro ressoou, cortando o ar. O vidro da janela estilhaçou. Rafael caiu no chão, protegendo Júlia com seu corpo. O ex-namorado reagiu com um passo para trás, surpreso. Os homens ao redor começaram a se mover, em alvoroço. Vamos, temos que sair, gritou um deles. Rafael olhou para Júlia, petrificado. Foi ele. Ele está aqui. Júlia gritou, a voz de desespero ecoando. Rafael piscou, ainda atordoado. Quem? O que está acontecendo? Antes que a resposta chegasse, o homem, que emergira das sombras, falou novamente. A criança não é o que todos pensam, e você está em maior perigo do que imagina. Ele olhou para o ex-namorado de Júlia, os olhos cheios de determinação. Rafael se levantou, sentindo a adrenalina, e foi em direção à porta. Eu preciso saber a verdade! Mas o que ninguém esperava aconteceu. O homem desconhecido puxou um chaveiro do bolso. Não é só sobre a criança, Rafael. É você. A conexão dessa criança com seu passado é muito mais profunda. Você e ela. Vocês têm laços que não podem ser quebrados. O chão pareceu desmoronar mais uma vez para Rafael. Havia uma verdade obscura escondida em sua história. Ele olhou para Júlia, que estava tão assustada quanto ele. O que você sabe que eu não sei? E naquele instante o universo de Rafael desmoronou em pedaços. Ele percebeu que tudo o que achava ter construído poderia estar prestes a desmoronar. O ex-namorado lançou um olhar desafiador. Prepare-se para o que vem, porque a verdade vai doer. E quando sabermos de tudo, Rafael, talvez você se arrependa do que fez. As últimas palavras ecoaram, cheias de ameaças e promessas. Rafael sentiu um nó na garganta. O que mais ele descobriria? O que mais estava escondido nas sombras? E o que isso significava para o futuro deles? Cada segundo passava, e a única certeza que lhe restava era que nada seria como antes.
O silêncio se tornou ensurdecedor enquanto Rafael encarava Júlia, o olhar dela carregado de medo e incerteza. O que mais você não me contou? Ele exigiu, sentindo o aperto na garganta aumentar. A expressão dela se transformou, passando de surpresa para uma tensão palpável. O sol estava quase se pondo, tingindo o céu de um vermelho profundo que refletia a intensidade do momento. Tem mais, Rafael, muito mais do que você imagina, ela murmurou, a voz trêmula. Justo quando Rafael estava prestes a exigir mais informações, um grito ecoou do lado de fora. Um barulho estrondoso atravessou a tranquilidade da noite. Ambos se viraram, alarmados. Foi ele, gritou Rafael, apontando para a sombra que mais uma vez se erguia na calçada. Uma silhueta bem conhecida. Era seu ex-namorado, um dos homens da sua velha vida, cercado por outros homens igualmente ameaçadores. Homens da minha velha vida, Júlia. Do meu passado que você não conhece. Rafael respondeu, forçando as palavras a sair. Ele nunca imaginou que aqueles fantasmas ressurretos se tornariam parte da sua nova realidade. O ex-namorado de Julia riu, ecoando pelas paredes da mansão. Você deveria saber que no jogo em que está se metendo, tudo se conecta, inclusive seu legado. Você não pode simplesmente ignorar as consequências. A porta da mansão foi arrombada e os homens entraram com violência. Rafael disparou em direção a Julia, agarrando seu braço. Fique atrás de mim, ele ordenou, protegendo-a. Mas era tarde demais. O ex-namorado de Julia, agora mais próximo, revelou-se com uma expressão cínica. Você não sabe mesmo o que está libando, Rafael. Essa criança não é só um filho. Não se engane. A conexão dela vai muito além do que imagina. Rafael respirou fundo, sentindo o mundo girar. O que você quer dizer com isso? A inocência começava a se desvanecer da atmosfera, substituída pela sombra de uma nova verdade. Mas antes que o ex-namorado pudesse responder, o ar estalou com um clarão ofuscante. Um terceiro homem, de olhos frios e a expressão bem conhecida, saiu do fundo da sala, como um fantasma do passado. Chega! Ele gritou, enquanto a atmosfera se carregava de tensão. Era André, um antigo amigo de Rafael, alguém em quem ele confiava. Eu sei quem você realmente é, Júlia. O impacto das palavras foi como um golpe no estômago. Júlia ficou paralisada. O pânico na expressão dela era evidente. André, como você sabe? A voz dela mal saiu, sufocada pelo medo. Eu sempre soube que sua vida estava entrelaçada com as sombras. E você não vai levar Rafael junto nessa. André olhou com desdém para o ex-namorado de Júlia. Você não sabe com quem está lidando. O que quer dizer com isso? Rafael estava confuso, o cérebro funcionando a 1000 por hora. O foco de tudo mudara de repente. A atenção agora girava em torno de Júlia e o que ela ocultava. Rafael, ela começou, as lágrimas escorrendo. Eu sou filha de um dos maiores criminosos do Brasil. Seu legado não é só dinheiro e poder. E deu um passo à frente. Ela tem ligações que a colocam em perigo. E colocar você também. O ex dela, ele não é apenas um ex. Ele foi parte disso tudo. Ela está no centro de um jogo muito maior. A sanidade de Rafael estava se desfazendo. Olhou para Júlia,
a mente turbinando. E a criança? O que significa tudo isso para o nosso filho? Mas antes que ela pudesse responder, o ex-namorado deu um passo à frente, sorrindo como se estivesse em um mar de revelações. Você realmente achou que poderia tomar uma decisão sobre a vida dela sem saber de toda a verdade, Rafael? O que está em jogo vai muito além do que você imagina. Nesse momento, o choro da criança irrompeu do quarto, um som inocente, que cortou a tensão do momento, mas também exacerbou a urgência. Rafael piscou, ainda atordoado. Preciso saber a verdade. Mas o que ninguém esperava aconteceu. O homem desconhecido puxou um chaveiro do bolso. A conexão dessa criança com seu passado é muito mais profunda. Você e ela, vocês têm laços que não podem ser quebrados. O chão pareceu desmoronar mais uma vez para Rafael. Ele olhou para Júlia, que estava tão assustada quanto ele. O que você sabe que eu não sei? E na fração de segundo que se seguiu, tudo explodiu em um caos insano. O ex-namorado sacou uma arma e a tensão subiu ao nível do insuportável. Um tiro disparou e o eco da bala cortou a noite. O coração de Rafael pulou como se estivesse em câmera lenta. Júlia gritou, e Rafael se lançou ao chão, protegendo-a. Não! A cena se desenrolava como um pesadelo. Na confusão, ele não viu quem foi atingido. Ele só ouviu os gritos, os sussurros de pânico, o desespero. Um homem no chão, um corpo. O corpo de quem? Ninguém sabia. Tudo estava prestes a mudar de uma vez por todas. O silêncio se tornou ensurdecedor, enquanto Rafael encarava Júlia, o olhar dela carregado de medo e incerteza. O que mais você não me contou? Ele exigiu, sentindo o aperto na garganta aumentar. A expressão dela se transformou, passando de surpresa para uma tensão palpável. O sol estava quase se pondo, tingindo o céu de um vermelho profundo, que refletia a intensidade do momento. Tem mais, Rafael. Muito mais do que você imagina, ela murmurou, a voz trêmula. Justo quando Rafael estava prestes a exigir mais informações, um grito ecoou do lado de fora. Um barulho estrondoso atravessou a tranquilidade da noite. Ambos se viraram, alarmados. Foi ele, gritou Rafael, apontando para a sombra que mais uma vez se erguia na calçada. Uma silhueta bem conhecida. Era seu ex-namorado, um dos homens da sua velha vida, cercado por outros homens igualmente ameaçadores. Homens da minha velha vida, Júlia, do meu passado que você não conhece, Rafael respondeu, forçando as palavras a sair. Ele nunca imaginou que aqueles fantasmas ressurretos se tornariam parte da sua nova realidade. O ex-namorado de Júlia riu, ecoando pelas paredes da mansão. Você deveria saber que no jogo em que está se metendo, tudo se conecta, inclusive seu legado. Você não pode simplesmente ignorar as consequências. A porta da mansão foi arrombada e os homens entraram com violência. Rafael disparou em direção a Júlia, agarrando seu braço. Fique atrás de mim, ele ordenou, protegendo-a. Mas era tarde demais. O ex-namorado de Júlia, agora mais próximo, revelou-se com uma expressão cínica. Você não sabe mesmo o que está lhe dando, Rafael. Essa criança não é só um filho. Não se engane, a conexão dela vai muito além do que imagina. Rafael respirou fundo, sentindo o mundo girar. O que você quer dizer com isso? A inocência começava a desvanecer da atmosfera, substituída pela sombra de uma nova verdade.
Mas antes que o ex-namorado pudesse responder, o ar estalou com um clarão ofuscante. Um terceiro homem, de olhos frios e a expressão bem conhecida, saiu do fundo da sala, como um fantasma do passado. "Chega!" ele gritou enquanto a atmosfera se carregava de tensão. Era André, um antigo amigo de Rafael, alguém em quem ele confiava. "Eu sei quem você realmente é, Júlia." O impacto das palavras foi como um golpe no estômago. Júlia ficou paralisada. O pânico na expressão dela era evidente. "André, como você sabe?" A voz dela mal saiu, sufocada pelo medo. "Eu sempre soube que sua vida estava entrelaçada com as sombras. E você não vai levar Rafael junto nessa." André olhou com desdém para o ex-namorado de Júlia. "Você não sabe com quem está lidando." "O que quer dizer com isso?" Rafael estava confuso, o cérebro funcionando a 1000 por hora. O foco de tudo mudara. De repente, a atenção agora girava em torno de Júlia e o que ela ocultava. "Rafael," ela começou, as lágrimas escorrendo. "Eu sou filha de um dos maiores criminosos do Brasil. Seu legado não é só dinheiro e poder. Envolve algo muito maior do que você imagina." As palavras dela caíram como um bombardeio. Rafael se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. "O quê? Isso não pode ser verdade." Seu coração disparou, uma coação apertando sua garganta. André deu um passo à frente. "Ela tem ligações que a colocam em perigo. E colocar você também. O ex dela, ele não é apenas um ex. Ele foi parte disso tudo. Ela está no centro de um jogo muito maior." A sanidade de Rafael estava se desfazendo. Olhou para Júlia, a mente turbinando. "E a criança? O que significa tudo isso para o nosso filho?" Mas antes que ela pudesse responder, o ex-namorado deu um passo à frente, sorrindo como se estivesse em um mar de revelações. "Você realmente achou que poderia tomar uma decisão sobre a vida dela sem saber de toda a verdade, Rafael? O que está em jogo vai muito além do que você imagina." Nesse momento, o choro da criança irrompeu do quarto, um som inocente que cortou a tensão do momento, mas também exacerbou a urgência. Rafael piscou, ainda atordoado. "Preciso saber a verdade." Mas o que ninguém esperava aconteceu. O homem desconhecido puxou um chaveiro do bolso. A conexão dessa criança com seu passado é muito mais profunda. Você e ela. Vocês têm laços que não podem ser quebrados. O chão pareceu desmoronar mais uma vez para Rafael. Ele olhou para Júlia, que estava tão assustada quanto ele. "O que você sabe que eu não sei?" E na fração de segundo que se seguiu, tudo explodiu em um caos insano. O ex-namorado sacou uma arma e a tensão subiu ao nível do insuportável. Um tiro disparou e o eco da bala cortou a noite. O coração de Rafael pulou como se estivesse em câmera lenta. Júlia gritou e Rafael se lançou ao chão, protegendo-a. "Não!" A cena se desenrolava como um pesadelo. Na confusão, ele não viu quem foi atingido. Ele só ouviu os gritos, os sussurros de pânico e desespero. Um homem no chão. Um corpo. O corpo de quem? Ninguém sabia. Tudo estava prestes a mudar de uma vez por todas,
Mas enquanto a poeira da violência pairava no ar, alguém começou a perguntar: "O que você fez, Rafael?" E essa pergunta cortava o ar como um facão. E nesse instante, Rafael sentiu que tudo o que construiu, todo o seu mundo de sucesso, estava prestes a desmoronar. Porque a verdade que estava prestes a ser revelada poderia mudar tudo. O silêncio foi quebrado por um estrondo ensurdecedor. Rafael se jogou ao chão, protegendo Júlia com seu corpo. As paredes da mansão, antes palco de momentos de felicidade e riqueza, agora se tornavam testemunhas de um drama intenso e mortal. O cheiro de pólvora pairava no ar, e o eco do tiro parecia reverberar em sua cabeça enquanto ele tentava entender a gravidade da situação. A figura caída no chão não era outra senão ex-namorado de Júlia. O rosto contorcido de dor, a expressão de desespero. A adrenalina corria nas veias de Rafael, e com um nó na garganta, ele soltou Júlia, levantando-se rapidamente. Os instintos de proteção e a rica vida que levara, agora emaranhado de culpa e confusão. "Júlia, está tudo bem?" ele perguntou, a voz tremendo, enquanto observava os homens que ainda estavam de pé, confusos e atordoados com a repentina reviravolta. Ela olhou para ele, olhos arregalados, o pânico à flor da pele. Eu não sei, Rafael. O que está acontecendo? O que fizemos?" As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e o peso da verdade, que agora parecia estar prestes a ser revelado, pairava como uma névoa densa sobre eles. André, o amigo de Rafael que sempre estava ao seu lado, se aproximou cautelosamente, uma expressão grave estampada em seu rosto. "Precisamos sair daqui, agora! Esse jogo está longe de acabar." As palavras de André eram uma chamada à realidade, e Rafael sabia que não poderiam ficar ali para se aprofundar em detalhes que pareciam ignorar o mais importante: a segurança de Júlia e da criança. Mas o que fazer? Como eles iriam seguir em frente? O ex-namorado, mesmo caído, não era a única ameaça. A sombra do passado de Júlia, cheia de segredos e mentiras, voltava para assombrá-los. A determinação de Rafael cresceu, mas a insegurança o fazia tremer. "O que está em jogo aqui?" ele sussurrou, olhos fixos em Júlia. Ela hesitou, como se tentasse reunir coragem. "A criança, ela não é só nossa. Existe algo que o meu pai fez, um envolvimento que liga todos nós a uma rede muito maior de poder e dinheiro." O coração de Rafael disparou. Como poderia tudo ter chegado a isso? Mas havia algo mais. E é aí que um grito cortou o ar, diferente do que eles haviam ouvido antes. O choro da criança, o pequeno com seus olhos inocentes e vulneráveis, era a única luz em meio à escuridão. Júlia avançou. Seu instinto maternal tomou conta. "Eu vou até ele!" gritou, enquanto Rafael a segurava pelo braço. "Vamos juntos! Não vou deixar você ir sozinha!" E assim correram em direção ao quarto. Cada passo era um lembrete do que estava em jogo: a vida de um filho,
Um futuro incerto, uma conexão que poderia redefinir tudo. Ao alcançarem o quarto, encontraram o bebê acordado, com lágrimas nos olhos. Júlia o pegou nos braços, aliviada, mas visivelmente trêmula. Você está seguro, meu amor. Estaremos sempre aqui. As palavras dela soaram como um mantra, embora sua própria incerteza ressoasse no ar. Enquanto a luz do dia começava a penetrar pelas frestas das cortinas, algo dentro de Rafael se acendeu. Ele sabia que era hora de enfrentar as sombras. Olhou nos olhos de Júlia, determinado. Vamos lutar por esse futuro, seja qual for o custo. A conexão entre eles, embora marcada por mistérios, estava ali, forte e inquebrantável. Ao segurarem as mãos, mesmo em meio ao caos, um impulso de esperança enfrentou a adversidade. E com isso, Rafael sabia que não estavam sozinhos. Juntos, enfrentariam o que quer que viesse. Mas o que mais estava escondido, Alberto? Os desafios ainda estavam à frente, as ameaças que eles não podiam ignorar. Era apenas o começo. E agora, você precisa fazer parte dessa jornada. Corra, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito com o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho impressionante, porque sua opinião importa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. O apoio de vocês é fundamental para que continuemos juntos nessa aventura.